Queridas irmãs, queridos irmãos em Cristo Jesus, que o Divino Mestre e amigo incondicional de nossas almas nos dê a sua paz e o seu amor. Uma boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos reunidos na noite de hoje para reverenciarmos Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. A nossa casa comemora pela primeira vez a Semana de Kardec. Tivemos uma alegria muito grande no sábado com a nossa sessão de cinema com pipoca, com direito a pipoca, servida no ambiente da projeção do filme. Chique, é isso aí. Uma feliz coincidência, as coincidências não existem, o estudo sistematizado de ontem, seguindo a programação natural, a sequência natural da apostila, da programação da FEB. Qual o tema? Allan Kardec. Aí eu falei, hoje eu estou realmente complicado. O filme é altamente ilustrativo e o estudo sistematizado ilustrou de uma maneira fantástica, com o conteúdo da FEB, a vida deste homem que permanece, apesar de todos esses anos. O Sérgio falou que amanhã é o aniversário de nascimento dele. 3 de outubro de 1804. Quantos anos? Muitos anos, né? 220 anos. 220 anos se passaram e nós estamos aqui, em grande parte, pelo trabalho, pela dedicação, pela seriedade. Só pede, por favor, para entrar, calar aí o microfone. Vamos desligar o microfone, por favor. Isso. Ok, obrigado. Então, retomando, nós estamos aqui graças a este homem. Nós vamos hoje, de uma forma um pouco diferente, nós vamos tentar trazer algumas histórias que a gente não encontra normalmente nos livros e são transmitidas ou foram transmitidas pelos médiuns, pelos amigos mais próximos e que estão registradas, muitas vezes, pelo próprio Kardec, na revista espírita que ele editou por muitos anos até o momento do seu desencargo. Pede aí, por favor, senão fica difícil. Essas são as pessoas que estão pedindo para participar. Ah, sim. Era amanhã do dia 31 de março de 1869. Eu até fiquei preocupado porque, ainda bem que não é 31 de março, porque eu também estou com 65 anos. E Kardec iria completar, quem fez as contas, gosta de matemática, 65 anos. 65 anos incompletos. E naquela manhã, ele vestia... Kardec era um homem também elegante, ele não descuidava da parte material, porque é viver no mundo sem ser do mundo. E ele estava, então, na sua casa, um pequeno apartamento, vestindo ainda o robe de chambre, aquele robe fino, ainda saindo da sua cama, iniciando os trabalhos. E é interessante, naquele pequeno apartamento também funcionava uma livraria, uma pequena livraria. E ali se encontrava, e graças à presença deste grande amigo, que nós vamos saber quem é, ele registrou os últimos instantes do mestre de Lyon. Então, naquela manhã, os amigos deram a triste notícia. Monsieur Allan Kardec é morto. Ou Lanterna Vanderbilt.
Morreu Allan Kardec, o senhor Allan Kardec. O enterro será sexta-feira. Quem estava naquela manhã junto ao mestre de Lyon, o codificador, era o senhor Alexandre Delany. E Alexandre Delany, alguém lembra de algum Delany famoso? Gabriel Delany. Alexandre Delany é pai de Gabriel Delany, um dos maiores cientistas espíritas que a história conheceu. Mas o senhor Alexandre Delany, alguns anos atrás, tomando um café, um daqueles cafés da França, ouviu um diálogo entre dois espíritas, novos espíritas, falando do espiritismo. Ele não se conteve e foi até os dois senhores e disse: besteira, isso não existe. Comunicação com os mortos, espiritismo, espírito. E retornou para sua casa, mas retornou para sua casa com uma sugestão. E graças a Deus, ele acatou essa sugestão. Os dois amigos que conversavam sobre espiritismo não entraram em contenda com o senhor Delany. Simplesmente falaram: leia o Livro dos Espíritos, leia a obra do senhor Allan Kardec, e aí o senhor poderá, então, tirar suas próprias conclusões. E o senhor Alexandre Delany fez o que foi recomendado. Pegou o Livro dos Espíritos e leu o Livro dos Espíritos. E ficou entusiasmado, não poderia ser diferente, com tudo aquilo que ele pôde absorver da leitura da obra básica das obras básicas da doutrina espírita. E às vezes eu me pergunto, hoje eu não faço mais essa pergunta porque fiquei um pouquinho mais educado, que era uma pergunta deselegante, né? Eu perguntava em alguns estudos, lá quando eu comecei a fazer estudos, quem já leu o Livro dos Espíritos? E eu vi muitos espíritas que não conheciam o Livro dos Espíritos. Haviam lido Nosso Lar, um livro maravilhoso. Recomendo não só ler, como estudar. Mas como entender Nosso Lar e outras obras espíritas sem conhecer os fundamentos da doutrina espírita? E é interessante que Alexandre Delany vai falar também no enterro de Allan Kardec, mas existe uma peculiaridade bastante interessante. Ele leu o Livro dos Espíritos e pediu para se encontrar com Allan Kardec. Travou contato com Allan Kardec, nasceu, ou essa amizade foi redescoberta, eu prefiro ficar com essa versão, espíritos que já haviam se encontrado em algum momento e que se reencontraram naquela existência, e o senhor Delany começou a fazer sessões espíritas, sessões mediúnicas na sua residência. E a sua esposa, que até então não conhecia espiritismo, não sabia nada de mediunidade, se manifestou como uma grande médium. E o que é mais interessante, Gabriel Delany, com 8 anos de idade, quando o pai se ausentava por motivos de trabalho, ele dirigia, com 8 anos, as reuniões espíritas na sua casa. E aos 12 anos, já manifestava também a sua mediunidade, fazendo, então, formando, melhor dizendo, com tantos jovens que serviram de medianeiros entre o plano espiritual e o nosso plano existencial. E o nosso querido Alexandre Delany fala, esse aqui que está na foto é o filho dele, é o Gabriel Delany. Gabriel Delany tinha dificuldades de locomoção, um grande divulgador da doutrina espírita, por ser homem de ciências, teve uma penetração muito grande no mundo científico e colaborou muito com a consolidação
da doutrina espírita. Ele diz o seguinte: obrigado pelas lágrimas que enxugastes. Nós vamos verificar que a visão deste homem, amigo pessoal de Kardec, é uma visão que vai além do aspecto científico e filosófico da doutrina. Entra na dimensão da religião, entra na dimensão da doutrina consoladora. Obrigado pelas lágrimas que enxugastes, pelos desesperos que acalmastes e pela esperança que fizeste brotar nas almas abatidas e desencorajadas. Obrigado, 1000 vezes obrigado. Quando eu travei contato com os discursos que foram feitos por ocasião do enterro de Allan Kardec, eu fiquei pensando no quanto aqueles amigos sentiram a despedida do mestre. Quando a doutrina espírita estava ainda num movimento florescente, florescendo para o mundo, e Kardec tinha muitos planos. Inclusive, naquela manhã, ele estava de mudança para um local maior, onde ele tinha uma ideia de construir uma vila para acolher os idosos, os jovens de 60 anos, acolher os idosos espíritas e, se possível, aqueles também não espíritas. Aí eu fiquei pensando, aqui na Casa do Caminho tem uns alojamentos, porque também nós somos núcleo da cruzada dos militares espíritas. Então, já estou preparando aí para andar. E tem que ser no primeiro andar, porque no segundo vai ficar difícil. Mas tem ali um prisma de ventilação, de repente a gente coloca um pequeno elevador de carga, né? Porque seremos carga. Mas eu fiquei pensando na minha própria existência. Quando eu iniciei na doutrina espírita, o quanto ela foi consoladora naquele momento, ainda na minha juventude, e o quanto ela tem sido ainda consoladora nos dias atuais. E faço coro com o senhor Delane. Obrigado, Hipólito Leon Denizar Rivaio, professor Rivaio, pelas lágrimas que enxugastes, pelos desesperos que acalmastes e pela esperança que fizeste brotar nas almas abatidas e desencorajadas, eu diria hoje também, fazendo coro com ele. Obrigado, 1000 vezes obrigado. Outro espírita extraordinário, considerado consolidador da doutrina espírita. Enquanto alguns choravam, 10 anos depois, ele prefaciando este livro aqui, que eu recomendo. A nossa irmã Jurema não veio hoje, né? Veio? Não, né? Ela me emprestou. É o livro de Henri Sauce, primeiro biógrafo de Kardec, amigo pessoal, que vai ter o privilégio, por intermédio de uma médium sonâmbula, aqueles que quiserem depois saber o que é sonambulismo, tem que se matricular nas aulas da professora Naila, do estudo sistematizado, chamada Bernadette, que trouxe uma série de mensagens de Kardec no espírito. Então, Leon Denis, 10 anos depois do desencarne de Allan Kardec, vai dizer o seguinte: o espírito Allan Kardec retornou à vida livre dos espaços. A missão tinha sido cumprida. É interessante, alguns anos atrás, eu falando sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, entusiasmado, eu falava com jovens de uma escola militar, tinha bastante jovens, e aí eu me entusiasmei, falei do Brasil, etc. E uma espírita mais vivido, mais experiente, mais maduro, veio conversar comigo. Gostei muito do seu estudo, etc. Mas não se esqueça que missão é missão. Você pode cumprir ou não. Kardec recebeu uma missão. Ele poderia não ter cumprido. Isso fica muito claro quando uma médium extraordinária, todos acho que devem ter assistido o filme, eu posso perguntar, né? Alguém não assistiu o filme Kardec?
todos assistiram, né? Lembro das jovens, Aline e Caroline Baudin. Caroline Baudin, escrevendo ainda, quando se utilizava aquelas cestinhas, a Colbert, ela psicografou, né? Não diretamente, mas indiretamente pela escrita da cesta, uma mensagem que dizia que o machado estava sob a velha árvore e que ele, Kardec, deveria cortar essa velha árvore. E o que nós poderíamos deduzir desta velha árvore? A velha árvore é tudo aquilo que nos prende ainda à materialidade. São as nossas paixões, os nossos condicionamentos, as nossas ambições, as nossas vaidades, o nosso orgulho, e tudo aquilo que nos afasta da nossa verdadeira essência. E naquele século XIX, 1857, lançamento do Livro dos Espíritos, o mundo vivia ainda dividido entre as ideias iluministas, as ideias que traziam, né, toda uma esperança de um pensamento mais libertário, um pensamento que humanizava, que fortalecia as questões morais e éticas, e, ao mesmo tempo, uma luta ferrenha contra a ciência e contra as religiões vigentes da época, que, de certa forma, queriam ter o controle. Isso fica bem claro na vida de Kardec e na obra e naquilo que está retratado, em especial no filme, da imposição dessas ideias para que a igreja, no caso, naquele momento, sem uma crítica a nenhuma religião, mas historicamente, nós temos que falar, havia então esse conflito e o espiritismo surge nesse caldeirão. Daí a coragem deste homem de ter realmente assumido a missão que lhe fora confiada e cumprido a missão. Então, naquela manhã de 31 de março de 1869, esse espírito partiu com a consciência tranquila. Certamente, aqueles que o receberam, inclusive o espírito de verdade, devem ter dito para ele: missão cumprida, bem-vindo a casa. E aí, esse nosso grande espírita, não fiquem... Era moda esse cabelo, viu, naquela época, viu? Era moda, estava na moda. Camille Flammarion, um astrofísico, um homem de ciência extraordinário, médium, aqueles que já tiveram oportunidade de estudar, de ter contato com a Gênese, grande parte da Gênese foi psicografado, intuído por ele como médium. Então, esse jovem, à época, esse jovem cientista, um dos maiores cientistas espíritas que o mundo conheceu também, é que chamou o senhor Allan Kardec de bom senso encarnado. Então, resumiu toda a personalidade desse homem extraordinário em 3 palavras: bom senso encarnado. E o que significa um bom senso? O que é bom senso? É só ler a biografia de Kardec e nós vamos ter a noção exata do que seja bom senso. Juízo de valores, disciplina, competência e tudo mais que a gente possa agregar a esta personalidade extraordinária. Então, no seu discurso, que vale a pena ler, é só ir lá na internet, discurso de Camille Flammarion, no enterro de Kardec, um discurso maravilhoso, e ele, então, resume tudo nessa frase. Mas nós viemos falar aqui do desencarne de Kardec. Afinal de contas, amanhã ele completa 220 anos. Nós vamos falar da vida dele, da vida de Kardec. E o senhor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que não era o nome de registro dele, o nome de registro dele era Denisard Hippolyte Léon Rivail. Por isso que ele era conhecido por muitos como professor Denisard. E depois ficou bastante conhecido como professor Rivail. Nasceu, então, dia 3 de outubro de 1804. Amanhã vamos cantar parabéns para ele. Nós já começamos a festa hoje.
Vamos começar a comemoração. Aliás, começamos sábado, né? Teve pizza também. Quem não veio, perdeu. Teve pizza, estava gostosa a pizza. Então, o senhor Allan Kardec nasceu numa boa família. Pai juiz, a mãe letrada. Então, ele teve a oportunidade de uma boa educação, de uma boa formação, de bons exemplos, mas ele, aos 10 anos, foi ser educado por um dos maiores, se não o maior educador que o mundo conheceu. Quem foi esse cidadão? Pestalozzi. Ele não está meio triste, não, tá? Está meio napoleônico, né? Com a mão aqui, né? Talvez ele estivesse pensando, nós vamos falar depois de Kardec e Napoleão, talvez ele estivesse pensando assim, puxa vida, nós combinamos tudo direitinho lá no plano espiritual, né? Eu, Kardec, o senhor Napoleão, e ele, Napoleão, não cumpriu a missão, livre-arbítrio, não cumpriu a missão. E esse educador é um reformador da educação, o professor, a professora, o educador, a educadora, que não leu, que não estudou as ideias de Pestalozzi, está devendo, está devendo. Então, ele naquela época, e Kardec, o menino Denisard, né, Hippolyte Léon Denisard Rivard, foi estudar com esse professor. E esse professor tinha uma tríade, algumas tríades, nós vamos ver duas delas, uma tríade que era cabeça, coração, mãos. O que significa isto? Educação integral da criatura humana. Hoje se fala tanto da educação integral, né, do educando, da formação completa, etc. Esse cidadão aqui já abordava esses temas com esta visão no século XIX. E é interessante que ele utilizava um método intuitivo. O que significa isso? Isso ficou muito forte, muito arraigado na formação de Allan Kardec. A ideia já está em nós, o conhecimento já existe em nós. Então, o educador, cabe ao educador, facilitador da aprendizagem, fazer com que este conhecimento se manifeste. E ele utilizava bastante o quê? Experimentar e observar. Ele falava que antes da palavra tinha que ter ação. Partir da ação para depois chegar na palavra. Isso nos parece muito com a característica da doutrina espírita, em especial de nós espíritas. Nós somos o quê? Os cristãos da ação. Fora da caridade não há salvação. E o que é a caridade, senão ação? Ação em nós, sim. Ação naqueles que estão mais próximos, e aí cabe ressaltar o núcleo familiar, a família nuclear, e aí nós vamos expandindo essa ideia e esse sentimento, e nós vamos depois ler um trecho em que Kardec comenta o que ele entende por caridade, porque na época era fora da igreja não há salvação. Faço aqui novamente a observação que nós não estamos fazendo crítica a nenhuma religião, nós estamos analisando os fatos históricos. E Kardec, então, não concorda com essa ideia e diz o quê? Fora da caridade não há salvação. E o que ele entende por caridade? Isto escrito por ele próprio. Abre aspas. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve que retribuamos o mal com o bem. E com mais forte razão, retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Fecha aspas. Então, caridade é fazer o bem. E o bem na sua expressão mais pura e mais sem nenhum tipo de cobrança de condição. Caridade é amor puro. Por isso que eu concordo
que fora da caridade não há salvação, porque a caridade nos remete à pureza do amor. Certa feita, conversando com o professor Hermógenes, uma das definições mais interessantes que eu ouvi. O professor Hermógenes foi professor do Colégio Militar e conhecido pelo yoga, precursor de yoga no Brasil. Ele diz: caridade é ação sem ego. Caridade é manifestação da nossa essência. Nós somos seres espirituais. Então, quando nós praticamos verdadeiramente a caridade, nós estamos manifestando o Deus em nós. Por isso que Jesus falava: só pode dar bons frutos a árvore boa. Só pode dar bons frutos a árvore boa. Então, a caridade são frutos da árvore boa. E nós estamos, como espíritas, nos esforçando para sermos a árvore boa. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço em se aprimorar, em se tornar melhor. Então, o espírita não é aquele que é perfeito. Eu ouço muito isso, eu acredito que muitos dos que estão aqui também ouvem. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. E o tempo vai passando, a gente se aposenta e nada de caridade, nada de fazer. Esse movimento de transformação pessoal. E o que Kardec fez? Mesas girantes, diversão. Ele foi o quê? Observar. Ele foi observar. E a partir desta observação, ele começou a deduzir toda a base da doutrina espírita. Por isso que ele já ia para as reuniões com um rol de perguntas. É bem interessante, o filme não retrata bem as irmãs Bodin, mas as irmãs Bodin, elas psicografavam. Vejam como que a arquitetura celeste, como que as nossas benfeitoras e benfeitores providenciam para que tudo, se a gente realmente sintonizar com este bem maior, com este amor maior, tudo se encadeia bem. As irmãs Bodin, elas psicografavam e, ao mesmo tempo, conversavam e brincavam uma com a outra. Eram crianças, pré-adolescentes. Então, aquilo se tornou um fardo para elas, sim, porque era por causa da reação da sociedade da época. Mas para elas era natural. Mediunidade é isso, é colocar em movimento as energias que nós temos. Porque todos nós somos médiuns. Está escrito no livro dos médiuns. Kardec fez questão de, após a edição do livro dos Espíritos, tem o que é o Espiritismo, explicando, etc., de editar o que? O livro dos médiuns. Tal a gravidade do tema e, ao mesmo tempo, a explosão de médiuns que foram aparecendo aqui e acolá e que eram necessários um roteiro e mais observações e orientações para aquelas criaturas que tinham esta sensibilidade. Então, Kardec vai se apropriar de uma tríade de Pestalozzi que era trabalho, solidariedade e perseverança. Ele, então, troca perseverança por tolerância. A doutrina espírita, ela é extremamente tolerante. É interessante. Nós temos um amigo que professa outra religião, ele se refere em alguns debates de um grupo que nós temos, de WhatsApp, que não é para isso, né, mas de vez em quando ele entra com esses embates, né, ele se refere a Allan Kardec, ao senhor Allan Kardec. Eu nunca me dirigi a ele quando ele fala dessa forma, mas a gente sabe que é uma ironia, porque dentro dos conceitos religiosos dele, ele não acredita em tudo aquilo que Kardec trouxe por intermédio dos espíritos. Então, essa é uma característica. Ele poderia ter personalizado a doutrina espírita, mas ele fez questão
ele fez questão de apagar, de certa forma, ou integrar, melhor dizendo, a personalidade que já era famosa e bem estabelecida em termos de respeitabilidade do meio acadêmico e do meio científico. Kardec já tinha livros editados sobre gramática, sobre aritmética, fez toda a base para os exames da Sorbonne. Quem já ouviu falar da Sorbonne é uma das maiores universidades do mundo, sediada na França. Então, esse homem era um homem respeitado em termos acadêmicos e científicos, fazia parte de sociedades científicas e acadêmicas, e, no entanto, ele apaga ou integra essa personalidade àquela que ele tomou para si como Allan Kardec. Então, tirando todo o personalismo da doutrina espírita, nós sabemos que a maioria das religiões surgiram Buda, budismo, cristianismo, do próprio Cristo, ensinamentos do Cristo, e por aí vai. E a doutrina espírita surgiu, obviamente, por supervisão e acolhimento do Cristo, pelo ensino universal dos espíritos. E Kardec, então, vai se servir de muitos colaboradores. Não lhe faltaram colaboradores, mas não faltaram adversários. Existe um filósofo pessimismo, chamado Nietzsche, e ele diz que toda ideia nova ela tem que enfrentar 3 fases. A primeira fase é a negação. Lembra lá do senhor Delane? A primeira coisa que quando ele ouviu o espiritismo, comunicação com os espíritos, não, isso não existe. Aí depois vem a ridicularização. Então, aqueles que não querem aceitar essa ideia nova, não querem entender essa ideia nova, mesmo que ela não seja boa, mas se eu quero ser crítico, eu tenho que conhecer. Mas depois vem a aceitação. Me parece que o senhor Delane meio que configurou essa ideia deste filósofo atormentado no início. Mas existe uma colaboradora muito próxima, a esposa de Kardec. Ela era bem mais madura que ele, né? 8, 9 anos mais velha que ele. E também tinha uma posição, já era escritora, era uma mulher de letras, já tinha tido prêmios literários, e ela então foi a grande incentivadora e a grande colaboradora nas, eu não vou falar infinitas, porque seria exagero, mas nas muitas noites em que eles passaram catalogando, respondendo cartas e organizando todo este complexo de ideias, de conhecimentos, para que nós tivéssemos, então, a codificação da doutrina espírita. Quando Kardec trava contato lá na casa da Madame de Pleine Maison, com o senhor Fortier e outros amigos, o senhor Baudin e o grupo já tinham 5 anos de estudos e de intercâmbio com os espíritos. Eram 50 cadernos. Lembra no filme que ele entrega ali os cadernos? Eram 50 cadernos de 5 anos de comunicação com os espíritos, em especial com as meninas. Grande parte da produção da primeira edição do Livro dos Espíritos são da lavra das meninas Baudin, Aline e Caroline Baudin. Logicamente, Kardec foi buscar outros médiuns para checar essas informações. Mas as informações já se encontravam ali. E o que acontece? O senhor Fortier e outros não tinham condições, eles mesmos reconheceram, de organizar aquilo. Eles não sabiam como organizar. Tal volume de informações, 50 cadernos. Então, foi Kardec que, ao receber
todo o eixo material foi, então, organizando, selecionando, descartando aquilo que não era tido como conhecimento universal, e aí foi organizando. E a primeira edição do Livro dos Espíritos contém 501 perguntas. Ainda tem tempo? Tem bastante tempo. Tem muita história, mas eu não vou contar todas as histórias hoje, não. Muito bem. Gabi, Gabi, ela era chamada por Kardec. Viu? É sinal que te querem. Só que eu já estou ajudado, muito trabalho. Vamos desligar o áudio. Não é fácil, né? Ainda bem que tu não tinha aula, né? Não, eu tive férias essa semana, porque eu Tu me falou. Vamos desligar, por favor. Aí eu vou Microfone essa do semaninha, computador do celular. Você fala que estão assistindo você. É porque ele está mais próximo. Muito bem. E esse nome Allan Kardec? Esse nome Allan Kardec. A senhora Amélie Boudin, Gabi, ficou muito curiosa com esse nome Allan Kardec. Por quê? Numa das reuniões, Caroline Boudin psicografa, então, uma mensagem de um espírito familiar, que era conhecido como Zéfiro, e ele diz, então, que alegria nós nos reencontrarmos nessa existência, eu aqui, você aí, nós que já estivemos juntos como druidas, como sacerdotes druidas, quando você se chamava Allan Kardec. É interessante, lembra aquela história que eu falei do machado na árvore? Os druidas, eles tinham a ideia do Deus único, a divindade única, mas essa divindade era representada por um carvalho, o carvalho mais antigo, chamado carvalho sagrado, porque eles tinham a ideia de que o carvalho mais antigo simbolizava e sintetizava todas as demais árvores. É interessante o machado na árvore. Então, os druidas acreditavam na reencarnação. Então, Kardec já trazia toda uma experiência de uma existência como um homem que pensava já um Deus único, isso 100 anos antes de Cristo. Lembra aquele Obelix e Asterix? Né? É dessa época. Os druidas, quem assistiu, né? Tem os druidas. Então, nessa época viveu Kardec, 100 anos. E aí foi exatamente nessa época que houve a guerra também nas Gálias, porque os druidas eram sacerdotes do povo celta. Então, quem já assistiu a Júlio César, né? As guerras romanas, então ele viveu nessa época, 100 anos antes de Cristo. E depois, a senhorita Jafé, uma outra médica que colaborou muito, que aparece no filme também, ela vai psicografar e vai dizer uma outra reencarnação de Kardec, com João Hus. João Hus era um professor tcheco e que viveu na época ainda da Idade Medieval, e ele, então, foi um reformista das ideias religiosas. Então, vejam, duas reencarnações trazendo elementos para compor esta personalidade Allan Kardec. É pouco conhecida, mas existe uma obra, eu particularmente acho essa obra fantástica, de Ramatiz, do espírito Ramatiz, do benfeitor Ramatiz, por Hercílio Mais, um médium extraordinário, chamado Evangelho à Luz do Cosmos, em que Ramatiz diz, e eu não ouvi isso em lugar nenhum, então fica como uma informação que eu aceito, vocês tirem as suas conclusões, que Allan Kardec viveu na Índia, onde teve contato e foi um grande mestre do yoga e da filosofia Vedanta, e no Egito Antigo, onde foi um sacerdote chamado Hierofante, na época dos faraós, então ele foi um sacerdote egípcio.
Independente de ser ou não ser, a afirmativa de Ramatiz é extraordinária. Ele diz que grande parte da força, da capacidade da doutrina espírita trazer esta consolação e este conhecimento para todos nós está exatamente na capacidade deste espírito, obviamente, secundado e sob a liderança sempre presente do Cristo Jesus. Então, aí está um pouco da história de Kardec. Aí eu sou apaixonado. Realmente, nós que somos médiuns, e eu acredito que todos os espíritas temos que nos curvar a essas médiuns, em especial aos médiuns, né? Mas eu, particularmente, sou apaixonado. E nós não temos, infelizmente, eu não encontrei retratos, etc., mas ali estão as meninas Godin, e lá em cima a senhorita Jafé, e aqui irmãs do Fogo. Então, Julie e Caroline Godin, como eu já disse, psicografaram grande parte da primeira edição do Livro dos Espíritos. Depois vem a senhorita Jafé, que faz a revisão e salta, o Livro dos Espíritos salta de 501 questões para 1019 questões. Na realidade, Kardec, ao enumerar as questões, saltou uma. E aí a Federação Espírita Brasileira, muito educadamente, fez uma nota e falou, não, são 1018, são 1019, mas manteve, nas primeiras edições, 1018, em respeito a Allan Kardec. Teve a senhorita Carlotti, que era filha do senhor Carlotti, um grande amigo de Kardec, um grande colaborador. E essa menina, também jovem, 18 anos, ela foi colaboradora no sentido de dirimir as questões mais difíceis do Livro dos Espíritos. Então, Kardec trazia a ela, levava a ela, melhor dizendo, essas questões nas reuniões mediúnicas, e ela, então, com psicografia, foi esclarecendo uma série de questões. E a irmã do Fogo, extraordinária, né? Já com 12 anos, psicografou a vida de Joana d'Arc, a vida de São Luís, colaborou bastante também na segunda edição do Livro dos Espíritos, e grande parte depois psicografando mensagens de São Luís, que nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem muita história, minha gente, mas nós vamos caminhando para o final. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi o primeiro centro, não é verdade? Conhecido. Há muitas histórias, Kardec aluga um salão, na realidade é um auditório, depois os amigos não colaboram, ele tem que arcar com tudo sozinho, depois não consegue pagar o aluguel. Parece história de centro espírita mesmo, né? Parece. Não é a história dessa casa, mas a partir de agora vai ser, né? Porque nós tivemos muito apoio da Cruzada para construir e chegarmos onde chegamos, mas agora nós estamos caminhando pelas nossas próprias pernas. E aí eu destaquei do Livro dos Médiuns, Kardec dizendo sobre o objetivo, falando sobre o objetivo da Sociedade Parisiense, que é o objetivo da Casa Espírita, ou pelo menos deveria ser. Estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. É interessante, vou fazer uma parte aqui, alguns anos atrás, Joana de Ângeles trouxe uma tríade e Divaldo Franco explica por que essa tríade. A tríade de Joana de Ângeles, que a gente pode, num momento, fazer até um estudo sobre essa tríade, vale a pena, espiritizar, qualificar e humanizar. Então, a questão de espiritizar, durante 8 meses, Divaldo Franco manteve correspondência com o presidente de uma casa espírita, que o havia convidado para que ele se deslocasse até a casa espírita e fizesse um estudo. E ele tem toda
uma dinâmica. Agora ele não viaja mais, mas ele vai, conversa, responde, vai sondando para ver se realmente há interesse da casa em receber, em ter o estudo, etc. Passados 8 meses, ele falou assim, vou fazer palestra. Aí chegou na casa espírita, tinha um comitê de recepção, parecia até a Casa do Caminho, né? Do acolhimento, né? Lá, Semiramis, né? Djalma, a Dulce, né? Todo mundo lá da equipe de acolhimento. Mas cadê o presidente? O presidente não estava. Aí disse, perguntou, e o presidente, o senhor fulano? Não, o presidente está no prédio ao lado fazendo cromoterapia, ele aplicando cromoterapia. Cromoterapia é importante, não. Ele está com algum problema de saúde? Não, ele que está aplicando. Mas, e hoje não tem palestra? Mas tem muitos doentes, a cromoterapia está salvando. Então, com todo o respeito à ciência, cromoterapia, mas a gente vê que a gente precisa, na casa espírita, espiritizar. Nós somos espíritas. Então, nós temos que valorizar aquelas questões que são da nossa doutrina, respeitando, obviamente, todas as demais questões, os recursos, que são muitos, e, logicamente, dando foco, ênfase àquilo que é da doutrina espírita. Então, é um lembrete para todos nós que ainda permanece. E nós, então, vamos encerrando. Eu gostaria de contar mais histórias. Confesso a vocês, eu tive a oportunidade de trabalhar no local e me apelidaram de Forrest Gump, contador de histórias. Adoro contar histórias. Às vezes fico repetindo. Minha mulher está sempre falando assim, essa você já contou. Mas eu vou contando. Aí alguém... Quando eu contar história repetida para vocês, falo assim, olha, assim você já contou essa história. Mas eu gosto de contar histórias. E nessa obra, que vale a pena ler, do irmão X, Cartas e Crônicas, ele narra o encontro de Kardec com Napoleão. Vale a pena ler. Vale a pena ler. Porque ali, nesse relato, ele dá a dimensão desse espírito Allan Kardec. Da dimensão. E aí tem todo um diálogo, né? Kardec vai lá, Napoleão abraça Kardec, né? Fala, tá tudo bem, nós vamos manter, né, a segurança, a paz, a árvore do Evangelho que foi transplantada do Oriente para a França. Tem toda essa história, né? Lá a Caminho da Luz, Emmanuel narra bem. E depois transplantada para o Brasil, porque não houve condições da ideia prosseguir na Europa. Ele diz o seguinte, Allan Kardec, apagando a própria grandeza, já era grande, como eu falei, na humildade de um mestre-escola, ele era um professor. Nós temos professoras, né? Estou vendo professores aqui, né? Quanto que a gente deve aos nossos professores? Porque tudo parte da educação. Tudo parte da educação. E chega na educação. Muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento da divina missão. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que ele deu cumprimento integral à divina missão. E com certeza a espiritualidade falou assim, já está bom demais. Vamos retornar à pátria espiritual, porque outros vão dar seguimento. Que trazia a Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como sublime renascença da luz para o mundo inteiro. Obra psicografada por Chico. E aí nós encerramos, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quando o Espírito de Verdade, em 1860, lembrando que Kardec tem contato com a doutrina que nascia, né, em 1855. Olha, ele desencarnou em 69, quanto que ele produziu nesse período? Um dia nós conversávamos, né,
o quanto que ele produziu neste período. É impressionante. É impressionante. O coração não aguentou, não. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ainda tem 5 minutos, viu, Sérgio? O Sérgio está doido para me dar um cartão amarelo ali, mas ainda tem 5 minutos. Ainda tem 5 minutos. Vou usar esses 5 minutos. Brincadeira. Um pouco da história deste homem. Não é possível, é missão quase impossível falar de Kardec em 50 minutos. Então, nós trouxemos algumas histórias das muitas que a gente poderia contar deste homem extraordinário. Eu sou fã, nós espíritas não idolatramos, porque o nosso guia e modelo é Jesus. Guia e modelo é o Cristo Jesus. Está muito claro, muito posto, bem posto pela doutrina espírita. Mas nós temos que valorizar o codificador. Quando eu me recordo desse amigo se chamando Senhor Allan Kardec, eu digo, Senhor Allan Kardec. Graças a Deus que o Senhor Allan Kardec dedicou grande parte da sua existência para trazer a cada um de nós, espíritas do hoje, essa doutrina maravilhosa. Essa doutrina que é a síntese do conhecimento humano aplicada à investigação da verdade. A verdade liberta. E Kardec, em momento algum, transigiu com a verdade, descartando tudo aquilo que poderia contaminar a doutrina, que é para nós, como eu disse, a síntese do conhecimento humano aplicado à investigação da verdade. Ouvindo, algum tempo atrás, o irmão Divaldo, ele bem colocou, como sempre, que o Espiritismo caminha ao lado da ciência. Sempre caminhou ao lado da ciência, sempre caminhará ao lado da ciência. Mas há um momento em que a ciência para, porque ela não consegue alcançar a grandeza do espírito, e a doutrina espírita segue. A doutrina espírita não está desatualizada. Ela estará sempre se atualizando, e por isso que ela é atual. Que essa doutrina maravilhosa possa verdadeiramente tocar os nossos corações, porque senão não valeu a pena. E que nós possamos hoje e sempre dizer: obrigado, Hipólito Leão Denizar Rivai. 1000 vezes obrigado, Allan Kardec. Muita paz, meus amigos.